Se você é um fã de carteirinha de Overlord assim como eu, com certeza você já se perguntou o que aconteceu com os membros fundadores da guilda Ainz Ooal Gone. Pois é, cara, então você tá no lugar certo. Hoje a gente vai se aprofundar cada vez mais, mergulhando em algumas histórias e mistérios dos 9 membros originais da guilda, que era conhecido inicialmente inclusive como Ainz Ooal Gone. E as perguntas do dia são: quem são eles e o que aconteceu com eles? Será que alguns desses membros ainda pode estar por aí em algum lugar desse novo mundo? Vamos explorar todas as teorias possíveis e muito mais nesse vídeo aqui. Então não perde, já pega a pipoquinha e vem comigo, vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E provavelmente você já adivinhou que essa guilda da Ainz Ooal Gone era composta por 9 membros principais. Se você não é um grande fã, talvez você nem soubesse disso. Mas vamos lá. Começando aqui de fato com o Nishiken-Hai, depois que o senhor Nishiken-Hai descobriu uma masmorra específica, né? Porque ele era um cara de exploração, andava muito por aí, ele descobriu o Nazarick, o grupo começou a se formar. Tudo começou especificamente com o campeão antigo, aquele mestre da guilda conhecido como Touch Me, que pra quem não sabe, muita gente não sabe, ele era um inseto. E o Touch Me deixou a guilda ali, assim como muitos outros membros, por conta de algumas obrigações da vida real. Ele não era tipo o Ainz, né, que estava sempre jogando ali, independente do que acontecesse. Mas na verdade as circunstâncias não permitiram que ele cuidasse do avatar dele no videogame, da guilda, e o Touch Me já foi considerado um dos melhores jogadores do mundo, aliás, o melhor jogador do mundo, só que depois, lógico, ele foi parando de entrar um pouco no jogo e foi decaindo por conta disso. Assim como todos os membros da Ainz Ooal Gone, o próprio Touch Me ele tinha uma vida fora do jogo, era casado, tinha amigos de infância e tal, tinha um casamento bastante amoroso, se tornou pai de uma filha. Então, cara, em outras palavras, enquanto muitos viam o mundo virtual como a única conexão social que eles tinham, o Touch Me ele era abençoado com uma vida muito boa socialmente, né? Tanto em família e amigos também. Tem também algumas outras pistas específicas na novel sobre o motivo pelo qual ele parou de jogar o jogo. Aparentemente o Touch Me ele era um policial na vida real, com uma posição relativamente alta dentro da polícia, tá ligado? E assim, o cara era muito bem remunerado, e ele até afirmou ter descoberto um segredo terrível através de um outro membro da guilda, né? O Bellriver, isso sobre uma das grandes corporações que dominavam o mundo no ano deles, que era de 2138. Essa informação, cara, ela foi tão explosiva e tão perigosa que o Bellriver ele foi eliminado da vida real antes que ele conseguisse passar o segredo para outra pessoa. Suspeita-se até que essa pessoa que eliminou ele tenha sido o próprio Touch Me, já que os dois se conheciam há muito tempo, né, lá da guilda e tudo mais. E embora o Bellriver não fosse o membro fundador, ele ainda assim fez parte dessa guilda no final das contas. Mas a saída do Touch Me deixou uma lacuna já na guilda, porque ele era o mestre, né? Inclusive, com ele fora, o maior rival dele, o Takemi Kazuchi, o guerreiro, né, que tentava superar ele em várias batalhas desde os dias da Ainz Ooal Gone, também perdeu o objetivo de estar dentro do jogo. Sem mais uma motivação para ele continuar jogando, que, pô, sempre foi a motivação dele derrotar o melhor jogador do jogo, o Takemi Kazuchi eventualmente acabou deixando a guilda também. Mas não antes dele passar a espada pessoal dele, que era Godslay Imperial, que a gente já falou isso, né, pro nosso querido NPC Cocytus. Pois é. Então assim, essa espada era a espada que ele mais gostava e que ele usava contra oponentes incríveis, tá ligado? E agora o Cocytus usa ela nesse novo mundo. Outro membro também dessa guilda era o Ancient. Esse aí poucas pessoas conhecem, inclusive a gente sabe muito pouco sobre ele. Sabemos que ele tinha uma tendência de se aventurar pelo desconhecido. Ele era um tipo de pessoa que gostava de explorar também. E declarou explicitamente já, quando a guilda limpou a grande tumba de Nazarick lá, né, dos monstros, que o jogo ele tinha sido projetado para você mergulhar, né, cada vez mais no perigo e dominar esse perigo, ou seja, uma exploração contínua dentro desse mundo. Talvez o Ancient ele tenha deixado a guilda porque ele sentia falta da emoção que ele sentiu lá nos primeiros dias de batalha de Yggdrasil, e tudo tinha se tornado rotineiro, sacou? E cara, quem nunca abandonou um jogo por ele se tornar muito rotineiro, né? Eu mesmo já cansei de jogar jogos RPG que eu larguei no meio do caminho porque, sei lá, mano, chega um momento que não dá mais, você chegou no nível máximo, enfim, não dá, não tem muita coisa pra se fazer. Mas nos últimos dias de Yggdrasil, o jogo ele lutava contra um declínio muito grande de jogadores. Tava sendo atualizado ali com conteúdos, tipo assim, com missões máximas, não dava mais muita coisa. Só que também a gente não sabe por que ele deixou a guilda ou o que aconteceu especificamente com ele. Então tudo que a gente falou aqui sobre o Ancient, basicamente são suposições, tá? Agora vamos passar para um próximo membro, o Flatfoot.
Esse aí era um assassino, um jogador furtivo, e ficou muito feliz com o Momonga lá se tornando o novo mestre da guilda, o que foi muito interessante. Lógico, ele se tornou um novo mestre bem mais pra frente, quando na verdade não era Nine Zogon mais, já era Ain Zogon a guilda. E no final das contas também, cara, ele tinha muito medo de que a Buku Buku Shagama pudesse assumir essa parada. Tipo assim, ela já tinha algumas técnicas que ela mudava a voz e tudo mais, e isso tornava ela bastante ameaçadora. Ela costumava até usar essa habilidade contra o irmão mais novo dela, o Perorontino também, e o Flatfoot tinha muito mais medo dela do que o Ainz, né, o próprio superior deles. Aqui também a gente não sabe o que aconteceu especificamente com ele, mas nós podemos especular que, assim como o Hiro Hiro, que foi aquele último que saiu lá, né, que se despediu do Ainz e se desconectou antes do mundo virar, ele foi sobrecarregado pelo trabalho dele e simplesmente ele não teve mais tempo para jogar. É o que eu falo, as pessoas tinham uma vida do lado de fora. Não é igual o Ainz, que não tinha absolutamente nada. E a seguir, nós temos um outro membro fundador chamado Wish 3, que ainda não apareceu nessa história. Ele fazia parte do grupo quando a Nine Zogon assumiu a grande turma de Nazarick, mas também deixou a guilda ao longo do tempo. Infelizmente ele, a gente não sabe se foi por tédio, compromissos da vida real, envolvimentos ali. Então assim, a gente não sabe se tem alguma coisa relacionada com o próprio Bellriver, né, o que ele revelou lá pro Touch Me, simplesmente não tem informações disponíveis sobre ele. Mas tem algumas pessoas que conseguem presumir de que provavelmente também foi algo rotineiro. Eu acho que o Maruyama também não tem como explicar todos os seres supremos, apesar de ser uma obra Overlord muito completa no geral, não tem como ele explicar como que eles saíram, apesar de que nos volumes estão aparecendo alguns vestígios ali de outros membros, e talvez isso surja mais pra frente. A gente tem muita novidade pra vir ainda pro Overlord. Finalmente a gente chega então ao grande mestre da guilda Ain Zogon, conhecido anteriormente como Momonga no jogo. Cara, no momento a gente sabe que do desligamento dos servidores o Momonga foi transportado para o outro mundo, a gente não pode deixar de falar dele, né? Como o avatar dele agora estava vivendo como Overlord de Nazarick, dominando tudo, e por conta do mal entendido com Demiurgos, acabou que não teve jeito, ele tem que conquistar esse novo mundo. Mas ele, eu acho que a gente não precisa falar muito, porque vocês já estão acompanhando a história direta, né? Então já pulo direto pro Nishikenrai, o Lorde Nishikenrai, criador da Narberal Gama, descrito como muito calmo, muito amigável, mas que um cara que se irrita muito rápido, digamos assim. Ele tem um estilo de jogo totalmente baseado também em furtividade, alto em DPS, né, que seria o dano por segundo, e graças ao dano crítico dele, que é muito elevado, ele tem o maior dano entre todos os jogadores de Nazarick. Só que, galera, a defesa dele é extremamente baixa por conta disso. Por isso que ele é um cara que ataca sempre furtivamente. Chega ali por trás e ó, dá o dano e acaba com o oponente. Enquanto o Nishikenrai deixou Nazarick, a gente só pode especular sobre um motivo específico. É provável que a vida social dele fora do jogo tivesse que ter mais atenção também. Especialmente porque durante os 12 anos que ele jogou, porque eles ficaram online durante muito tempo, né? Ele provavelmente se casou, teve filhos também, assim como o Touch Me. E assim, ele jogava um outro jogo, que eu não sei te dizer especificamente o nome, mas nesse jogo ele otimizou bastante, né? Maximizando o ataque de dano nele a ponto de remover o radar dele para abrir espaço para mais poder de fogo. Ou seja, a grande questão é que se o Nishikenrai apenas retirou ali o login dele do Yggdrasil, ou se ele desistiu de todos os MMORPGs, a gente não sabe. Pessoalmente, eu até gostaria de imaginar que ele viveu uma situação muito parecida com a do Ainz. Só que aí, imagina, ele jogou esse outro jogo, pá, ficou lá tranquilo, amarradão, mas no final ele falou, ah, cara, o Yggdrasil vai fechar, eu vou entrar aqui. Só que ele conectou no último segundo e veio pra esse novo mundo. Seria a ordem dele, imagina. Cara, teorias a mil aqui, né? Mas ainda assim, brincadeiras à parte, infelizmente a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Até porque, como muitos outros jogadores, ele não respondeu ao convite do Ainz ali pra reunião da guilda, que aconteceria especificamente um pouquinho antes aí, né, do servidor se fechar por completo. Então, não tem como saber mesmo. E por fim, o último membro regular da guilda Nine Zogon agora, que era Amano Marritotsu, o ferreiro, né, da grande turma de Nazarick. Por um bom tempo, esse cara era um dos caras mais bravos que tem para construir equipamentos, tá? Um excelente lutador também, porque a Nine Zogon, como o nome sugere, tinham poucos membros lá no início, 9 especificamente, e ele precisou lutar para não se tornar um fardo para esse grupo. Antes dele ser respeitado ali por todas as habilidades dele no final das contas. E mais tarde ele começou a se destacar, mas também experimentou bastante outras formas de jogar, né? Já que ele também jogava outros MMORPGs ao lado de Yggdrasil, ele tinha uma versão modificada ali da armadura dele, reforçada para lutar e vencer nesses jogos ali. A experiência no geral dele contava para dentro de Yggdrasil. A primeira luta dele contra o Perorontino foi um desastre, uma humilhação, galera. E ele foi facilmente derrotado, enquanto ele usava uma armadura, inclusive. E acredito que, lógico, além das obrigações familiares que ele teve, ou profissionais, a razão para ele ter
deixado a guilda foi que ele provavelmente preferia uma alegria de criar e sorrir em vez de apenas lutar. E no Yggdrasil ele precisava lutar. Assim, depois de vários outros membros terem saído, cara, não tem como ele querer voltar, né, e transformar o personagem dele num ferreiro, um lutador corpo a corpo novamente. Simplesmente ele saiu. Ele falou tipo, cara, já tá todo mundo saindo, então eu vou ralar. Da mesma forma que já aconteceu também comigo, provavelmente com você que gosta de MMORPG. No entanto, essa, galera, é só uma opinião baseada nas ações que rolaram dentro da novel. Então, você mesmo pode ficar à vontade para poder comentar aí o que você acha que ele pode ter feito ele sair no final das contas. Como isso, eu já expliquei todos os 8 dos 9 jogadores fundadores da Nines of Gone, que mais tarde se tornaram a guilda Ainz of Gone. O 9º membro específico, porém, é particularmente interessante, porque a gente não sabe nada, absolutamente nada sobre ele. É certo que ele deixou a guilda depois de uma discussão acalorada com o Touchme, que era na época o líder comandante. E essa discussão quase que fez a guilda se desfazer, mas o Momonga concordou em assumir a liderança, se tornando o novo mestre da guilda. Ele era um bom ouvinte, imparcial e acessível a todas as discussões e argumentos, sem preconceito nenhum. Realmente ele se importava com a opinião de seus amigos, diferente das posturas meio ideológicas e inflexíveis do Touchme, sacou? Então o destino desse membro desconhecido é muito intrigante, porque a gente sabe que no momento da transição do jogo para o mundo da fantasia, ele não estava mais no jogo, senão ele teria aparecido na reunião da guilda lá com o Ainz. Quer dizer, ele não estava mais na guilda, porque ele poderia estar dentro do jogo. O Momonga talvez tivesse esperado por ele se ele estivesse dentro da guilda. Teoricamente, desde que o Momonga saiu da sala de reunião, existe a possibilidade de que esse membro tenha aparecido no novo mundo num período diferente, talvez centenas de anos antes ou depois da chegada de Nazarick, por causa daquilo que a gente falou, é de 200 em 200 anos, 300 em 300 que aparecem players novos. Para isso ele precisaria de um item mundial para conseguir viajar para esse novo mundo, só que a probabilidade de algo assim ter acontecido ainda assim é muito baixa, galera, já que se outro jogador tivesse um item mundial, eles provavelmente teriam se contatado ali por uma mensagem mágica ou encontrado uma maneira de se comunicar dentro desse jogo. O membro que deixou a Nines of Gone anos antes do fim pode ter saído de Yggdrasil ou até mesmo se juntado a uma outra guilda. Portanto, tem uma chance de que esse último membro ali, que seja um membro perdido, tenha sido transportado para o novo mundo da Ainz of Gone. Talvez algumas centenas de anos antes. E ele seja sejam os deuses, um dos outros reis da ganância, ou aquele minotauro que apareceu um tempo depois. Isso pode vir a acontecer também daqui a 100 ou 200 anos. Nada é impossível. Ele poderia se encontrar com o Ainz quando o continente do mundo inteiro já tivesse conquistado, até porque vai demorar muito. O Ainz ele não morre de velhice. Demora muito para ele chegar no outro patamar, mas ele pode se encontrar com esse outro último jogador aí. Por que será que ele está oculto até então? A gente já tem alguns candidatos a jogadores potenciais a chegarem nesse novo mundo. E esse cara poderia ser o 9º membro perdido da era da fundação da Ainz of Gone, da lá da Nines of Gone. Então assim, primeiro a gente sabe que todos os membros da turma de Nazarick precisavam ter um emprego, né, um critério que se aplicava ao 9º jogador também, só que isso se tornou cada vez mais irrelevante. Sabe por quê? Porque ele deixou a guilda, especialmente quando ele se juntou a uma outra guilda. No início do jogo era necessário criar um personagem heteromórfico para poder se unir a Nines of Gone. Na verdade você não podia ter humanos ali, eram todos monstros. Era uma guilda feita exclusivamente para os heteromórficos, entendeu? E isso era extremamente importante, porque lá no novo mundo essas criaturas heteromórficas aí, elas não envelheciam. Apesar de elas sofrerem muito, eles resolveram se ajudar dentro da Ainz of Gone. Então, potencialmente, eles poderiam viver para sempre, entendeu? E essa é uma das razões pelas quais o novo mundo não tá sendo invadido por heteromórficos, tá ligado? A taxa de reprodução das criaturas heteromórficas também é muito menor do que de outras espécies nesse novo mundo, mas isso é só uma observação que a gente tem. Em outras palavras, qualquer jogador heteromórfico ali que tenha chegado muito antes do Ainz, até mesmo séculos antes, poderia ser esse amigo perdido do Ainz, e ainda tá por aí vagando, porque ele não morreria. Por exemplo, o Zurshana, mano, que era o Senhor Supremo Morto-Vivo lá da Teocracia Slane e tudo mais, ele teoricamente poderia ser um ex-membro da guilda, já que ele também era um Overlord e era um morto-vivo heteromórfico, assim como o Ainz. Só que aí tem toda aquela história, a gente já entra nos 6 grandes deuses, nos 8 reis da ganância, de pancadaria um do outro, já é uma outra história mais a fundo. Em outras palavras, galera, para ficar mais simples, existem muitos paralelos entre o Ainz e o Zurshana que poderiam ser tão profundos que eles talvez se conhecessem dentro do jogo de Yggdrasil Online. E por conta de todos os muitos itens mundiais ali que o Ainz tem, talvez ele consiga trazer o Zurshana de volta. Você já parou pra pensar nisso daí? Que poderia ser a única coisa capaz de salvar a Teocracia Slane da ira dele no final das contas? Ser o amigo dele? Seria uma reviravolta e tanta nesse novo volume, né?
E depois disso nós temos a lenda de um herói também que voava pelo ar com asas, né? Uma história que acabou se tornando uma lenda. Esse herói, ele foi mencionado brevemente durante um encontro ali, especificamente no terceiro volume, antes de um certo aventureiro sair de se tornar um ancião. Se esse herói que voa pelo céu for um anjo ou um homem-pássaro, como se fosse o Peronontino, é possível que ele também seja um membro perdido da Nines ou Gone. E como tudo nesse mundo ainda não está explorado, também existe uma teoria de um jogador que esteja dormindo, entre aspas, né, submerso ali. Bom, uma pessoa que viveu e sabe disso tudo é o Platinum Dragon Lord, mas a gente ainda não sabe se o Wise vai ter uma interação completa com ele para poder descobrir a verdade ou não, se existe esse player, se não existe, porque a gente já viu no passado que o Platinum Dragon Lord não reviveu um dos players que vieram para esse mundo porque o player pediu para ele não reviver, mas o corpo dele ainda pode estar guardado ali, e de repente esse player era um companheiro do Wise que veio para esse novo mundo também. Imagina só, apesar de ter alguns players que vieram que eram muito fracos, pode acontecer desse cara ter abandonado a guilda muito cedo, vindo para esse mundo, né, muito fraco, e depois ele se tornou muito mais forte, mas aí no final ele acabou, aquela guerra entre os players que teve no passado, há 500 anos atrás, acabou quebrando esse negócio todo e ele morreu no final das contas, pedindo para não ser revivido. Mas seria doideira, imagina se ele descobrisse agora que existe esse player que é o amigo dele, o Wise, né, chegar lá, reviver o cara, viver aquilo tudo, ou então ter uma reviravolta, o Platinum Dragon Lord resolver reviver um player quando ele descobrir que o Wise é forte o suficiente, quando ele atacar a Teocracia Slane. Tipo, o Wise vai mandar tudo que ele tem pra Teocracia agora que ele descobriu. Aí o Platinum Dragon Lord vê isso acontecendo, vê que o Wise é mais forte do que ele imaginava e vê que a última saída dele é simplesmente reviver o player que pediu pra não ser revivido. E aí ele vai lá e revive esse player, transformando ele no inimigo principal do Wise no final da história. Ia ser a maior loucura de todos os tempos acontecer, mas pode acontecer. Bom, acho que isso já é o suficiente, né? Então eu conto com você para deixar o seu comentário aí também pra gente trocar uma ideia e saber o que pode acontecer nessa parada aqui. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você quiser saber muito mais da história de Overlord, porque aqui, cara, a gente tá sempre contando coisas novas, beleza? Muito obrigado pela força que vocês dão ao canal. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima, hein? Valeu!